Muito obrigada. Vou passar a palavra ao senhor Neusvaldo Ferreira Lima, que já vai se utilizar da própria apresentação que o senhor João Alex estava usando pelo Ministério do Turismo. Acho que ele não entendeu. Mas vamos lá. Bom dia a todos. Senadora Alice da Mata, em nome de quem eu cumprimento os demais parlamentares aqui presentes, meus colegas aqui da mesa, toda a plateia, colegas do Ministério, mídia, a quem nos assiste de casa, no seu gabinete. Vamos conversar um pouco sobre dois programas, principalmente. O Jun já deu uma introdução, dando as circunstâncias, de que forma o Ministério vem trabalhando ultimamente, e nós vamos nos deter a dois dos programas de desenvolvimento que contemplam de uma forma mais forte a infraestrutura. É importante aqui fazer uma observação. Nós ouvimos os depoimentos dos demais colegas. Esqueci de cumprimentar aqui o nosso nobre amigo Alberto Alves, nosso secretário executivo, nosso vice-ministro do Turismo, meu grande amigo. Então, só para responder, de certa forma, entrar no espírito da discussão, nós entendemos dessa forma que fazer gestão em turismo é eminentemente se articular, e é dessa forma, sob a orientação do nosso ministro Vinícius Nobre, que a gente vem conduzindo as nossas ações. Então, voltamos a atuar de uma forma mais incisiva, proativa, junto às instituições do trade e turismo. Então, e com certeza a expectativa é que, a partir de agora, e aproveitando o momento que o turismo nacional experimenta, com certeza trazer e melhorar os índices que os senhores falaram e que almejam para o turismo. Então, vamos nos deter um pouco mais, vou pedir a próxima transparência. É o meu mesmo, né? Vamos começar conversando um pouco sobre o Prodetur. Alguns, ou quase todos, já conhecem o que é o Prodetur, mas, enfim, vamos falar um pouco mais sobre o que significa o Prodetur para o turismo nacional. Foi o primeiro esforço de sistematização de programa de desenvolvimento em nome do turismo. Ele já significa hoje uma escola para quem lida com a estruturação de destinos e quem lida com o planejamento da gestão em turismo, porque contempla não só a infraestrutura, de uma forma bastante forte, infraestrutura, mas contempla estudos básicos sobre as localidades, sobre os locais que têm potencialidade para o turismo. E, claro, contém toda uma teoria, e por isso que eu digo que é uma escola. A gente sabe que o turismo, como preocupação de governo, é bastante recente, e como área acadêmica também. Esse programa vem servindo de referência e vem servindo de laboratório desde o início para a área acadêmica. Então, a gente vem experimentando desde o início, e significa uma evolução, passando por alguns momentos de indefinição, mas, recentemente, através do Prodetur, da fase 3 do Prodetur, ele se concretizou como escola realmente de gestão em turismo. Claro, se articula fortemente com a política nacional do turismo, no sentido de consolidar a gestão turística de modo democrático e sustentável, alinhando investimentos regionais, estaduais e municipais ao modelo de desenvolvimento. Ele foi concebido inicialmente para preparar os municípios, os estados, com vistas a contrair empréstimo externo, e, mais recentemente, a gente vem abrindo essa possibilidade de ter como fonte outros recursos, e especialmente os recursos da própria União. Então, eu tenho que abrir aqui um parênteses para dizer que todo o sucesso, não só do Prodetur, mas especialmente do Programa de Apoio à Infraestrutura Turística, claro, se baseia numa aplicação forte de uma equipe técnica dedicada, de profissionais que estudam no Prodetur e que atuam também no programa de infraestrutura de uma forma bastante profissional, e, como eu disse, sistemática, seguindo uma escola, mas especialmente porque tem um grande parceiro. Então, eu tenho que fazer referência a esse parceiro, que é o Congresso Nacional. A nossa forte atuação, ela se dá em decorrência da aquiescência da parceria do Congresso Nacional
para o nosso apelo. E eu continuo fazendo aqui o apelo, como iniciou o ministro Maris Guia, e seguindo a orientação do nosso ministro e do doutor Alberto Alves, é importante que os senhores se lembrem das ações de turismo na hora de apresentar as suas emendas. Nós temos bastante subsídio já decorrente dessa escola, digamos, de formação. Nós temos hoje indicação de projetos específicos que concorrem para estabelecer no país, dentro da teoria que o doutor Jun já explicou aqui, de toda a sequência estratégica e cronológica e regionalizada, o que é ideal para implantar hoje nas diversas regiões do país. Então, vai ser interessante essa nossa articulação, né, doutor Alberto, a partir de agora, até que se concretize o período de apresentação das emendas parlamentares. Nesse sentido de que nós temos conteúdo para apresentar para os senhores, nós temos projeto concebido de forma consubstanciada, com um componente técnico bastante forte, com a participação da academia. Só para dar um histórico, o Prodetur Nordeste 1, que atendeu inicialmente só a região Nordeste, o Nordeste 2, que atendeu o Nordeste, Minas e o Espírito Santo. Esses programas significaram o empréstimo de recursos do Banco Interamericano, o Nordeste 1, 400 milhões de dólares, e o Nordeste 2, cerca de 270 milhões de dólares, sem contar as contrapartidas. Nós fizemos também outros ensaios, como eu falei, esses outros casos não evoluíram regionalmente, então o Prodetur Sul, o JK e o Proectur ficaram mais no planejamento e com alguma ação de menor expressão, digamos assim, realizada regionalmente. E, finalmente, o Prodetur Nacional, concebido a partir de uma assinatura de um memorando de entendimentos ainda no exercício 2008, com previsão de execução da sua programação a partir de 10 anos, até 10 anos, quer dizer que os contratos podem ser assinados até 2018, pelo memorando de entendimentos, mas claro, ele contempla uma programação já desde o início, com a participação de 18 estados da federação, a previsão de recursos só de empréstimo de 1 bilhão de dólares, empréstimo do Banco Interamericano, e está em pleno processo de execução. Em alguns casos, alguns estados já estão até concluindo obras, e, em outros casos, nós estamos ainda em fase de negociação dos projetos. Eu acho que eu errei aqui, ou não. Vamos lá. Só para poder expressar aqui esse componente mais acadêmico, mais técnico, então, os programas, e especialmente o Prodetur, tem uma linha de atuação que se expressa por componentes. Então, esse componente de melhoria do produto, especificamente, foi dito aqui, nós sabemos que para que nós tenhamos um produto é preciso trabalhar o atrativo, né? E aí é esse componente inicial que é contemplado no Prodetur. Depois, o componente de promoção e comercialização, de fortalecimento institucional, a parte de infraestrutura e serviços básicos, a principal demanda, é a grande demanda do país hoje, e a parte de gestão ambiental. Damos aqui mais uma demonstração de que o Brasil segue os princípios da preservação ambiental, a nossa preocupação com a questão ambiental, mesmo quando tratamos de questões que não contemplam poluição, como o caso da indústria, tá? A indústria em si. Isso significa que estamos em dia, em nível mundial, com as políticas de preservação. O Prodetur é realizado a partir da elaboração de planos de desenvolvimento integrado e sustentável, planos locais. Então, o instrumento inicial é esse, é o PEDIT, que é aquele estudo que eu falei, onde se processam uma série de interlocuções e de contatos entre a área política, a área técnica, especialmente os componentes mais acadêmicos. É um instrumento, como está dito ali, de planejamento do turismo em uma área geográfica selecionada, com o objetivo de orientar o crescimento do setor em bases sustentáveis, em curto, médio ou longo prazo, estabelecendo bases para a definição de ações, prioridades e tomada de decisão sobre o que fazer a partir desses estudos. É importante aqui enfatizar como se processa a elaboração dos PEDITs a partir de um plano de trabalho, definição de objetivos,
um diagnóstico estratégico com participação de sociedade, o estabelecimento de estratégia de desenvolvimento, um plano de ação, com oficina, depois esse documento em caráter preliminar é colocado em audiência pública em todos os seus componentes, e aí nós temos como consequência a versão final dos pedidos. Eu não sei se a colega trouxe aqui um pedito, eu queria mostrar para vocês o que é um pedito objetivamente. Na realidade, é resultado, tem uma expressão física, é resultado de todo um trabalho, ele faz parte de um processo de investimentos, não é custeio, ele é investimento porque contém um componente técnico que pode ser aproveitado a qualquer momento. Os resultados alcançados através do Prodetur Nacional foram realizados em polos de desenvolvimento 32 pedidos, com recursos do próprio MITU, mais 13 com recursos dos estados e municípios, pedidos elaborados por municípios específicos, então, estão ali 115 com recursos próprios, 219 elaborados por meio de convênios com a MITU e 24 ainda em elaboração, envolvendo 358 municípios. Muitos desses pedidos já resultaram, é claro, são o insumo para os empréstimos junto ao Banco Interamericano. Então, muitos deles já estão, as suas indicações já estão em execução, e outros não. Então, são esses que não estão executados ainda, que podem suscitar ações de complementaridade ao que já vem sendo feito, que nós pretendemos ofertar para o Congresso Nacional nesse período de emendas parlamentares. Eu quero dizer o seguinte, nós vamos estabelecer um processo de articulação com os senhores parlamentares e as suas assessorias, nos colocamos desde já à disposição, porque nós temos o que oferecer em conteúdo para as suas emendas parlamentares. Também ainda na linha dos resultados alcançados, é importante dizer que esse programa não contempla o Prodetur especificamente em infraestrutura, então nós temos a parte de fortalecimento institucional, planos diretores, planos de marketing, como nós falamos, avaliação ambiental, e com esses resultados já aí consagrados. Estamos apresentando o resultado dos recursos já aplicados através do BID ou da Corporação Andina de Fomento, que foi uma alternativa buscada especialmente pelo município de Fortaleza e município de Manaus, e dentro daquele propósito de atingir $1 bilhão de empréstimo, e mais além da contrapartida local. É importante aqui dizer, para o Prodetur existem algumas condições. Eu queria fazer aqui, abrir um parênteses para pedir a quem nos escuta, façam uma visita ao site do Ministério do Turismo, tem muita informação interessante. Todas essas publicações que o Dr. Jun apresentou aqui, elas estão dispostas, né, para leitura, e é uma leitura assim, muito rica, e com certeza vocês vão ter muita informação do que nós fazemos, do que é necessário fazer, e claro, para quem é estudante, o que precisa conhecer um pouco mais sobre o turismo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque essa portaria 112 também está lá, é a portaria, a nossa cartilha do ABC, o Ministério, de certa forma, regulamentou toda a sua ação em todas as suas vertentes, não só para obras, mas para as demais ações que o Ministério executa por meio dos seus recursos orçamentários. Ela regulamenta toda a transferência de recursos. No caso do Prodetur, as exigências que se colocam são essas. O Prodetur ele não se estende ao espaço geográfico. Ele tem algumas limitações, como não é o caso do outro programa de infraestrutura turística. Então, o Prodetur se limita aos municípios com mais de 1 milhão de habitantes, às capitais de estados, enfim. E tem, claro, toda uma sistemática de apresentação de propostas, em princípio. Então, outra coisa que é uma decisão recente, isso não ocorreu nas primeiras, no Prodetur 1 e 2, agora o recurso federal, o recurso do Ministério do Turismo, não se presta a bancar a contrapartida do empréstimo do BID. Tá? Isso foi retirado, já existiu, mas hoje não mais. E agora o outro programa que eu falei, esse se estende por todo o espaço territorial do país, em princípio também, claro, tem
regras específicas. Então, esse programa de infraestrutura turística, na realidade, cada um dos programas, do ponto de vista da execução orçamentária, eles são ações orçamentárias. Do ponto de vista programático, nós chamamos de programa. Essa é a ação que contempla o maior volume de investimentos do Ministério, notadamente, como nós já falamos, são emendas parlamentares, e é um programa que então se desenvolve nos municípios brasileiros por meio da adequação, principalmente da infraestrutura, como suporte para a expansão da atividade turística, melhoria da qualidade do produto, bem como a consecução dos objetivos do Plano Nacional do Turismo, do que o doutor João já falou aqui. A tipologia de obras, isso aí está dispositivo da Portaria 112. Eu não vou enumerar uma por uma aqui a leitura, mas os senhores poderão ver que há uma grande variedade de obras de infraestrutura e de suporte aos destinos turísticos. Claro, todas têm que estar associadas a esses destinos, e essa avaliação a gente faz, a equipe técnica faz no momento da avaliação. Importa dizer que esse programa ele tem como suporte recursos orçamentários da União. O programa de infraestrutura ele não é vinculado à ação do BID, ele é especificamente a recurso orçamentário da União. Mostrar aqui a expressão dos nossos números, importante para os senhores saberem. Nós saímos em 2004 com aporte de 175 milhões de reais, esses são recursos empenhados, chegamos a 1 bilhão e 900 em 2013. Nós estamos ainda em processo de execução em 2014, mas todos já sabem que este ano nós estamos executando preponderantemente o orçamento impositivo, e é no orçamento impositivo que a gente vai tentar ampliar a nossa linha de atuação nessa articulação com os senhores parlamentares. É importante ali ver a evolução. Eu entendo isso como resultado que foi colocado aqui. Esse é o resultado da implantação do Ministério. Não tem outra forma de ver. A partir da atuação, da ação como ação de governo sistemática, a gente passou a ter também uma melhoria na infraestrutura, de um modo geral. Isso aí é tudo recurso em infraestrutura. Também nós elencamos aqui também um dispositivo da Portaria 112, quais as condições gerais que se aplicam especialmente para a infraestrutura e, claro, também para o Prodetur. São orientações gerais, nós temos orientações específicas para as ações de infraestrutura, mas é importante dizer aí, os municípios que fazem parte, isso é ação preponderante e não é exclusiva. Quer dizer o seguinte, quem não faz parte dessas condições não está obrigatoriamente excluído. Isso aqui é a nossa ação prioritária. Municípios que fazem parte do mapa de regionalização do turismo, municípios que possuem órgão oficial de turismo, plano de desenvolvimento do turismo e órgão colegiado composto por representantes do poder público e da sociedade civil. É importante que, dessa forma, nós estamos levando à sociedade a orientação de que, para fazer turismo, nós temos que nos organizar também, no nível formal e no nível privado, no nível governamental e no nível privado. E aí, apresentando a nossa evolução, desde a nossa criação, como já foi então falado aqui, a atuação do Ministério do Turismo, de certa forma, tem a ver com esses resultados. Dobramos as viagens domésticas em 10 anos, triplicamos os desembarques domésticos, os financiamentos foram multiplicados por 3 financiamentos de bancos públicos para o setor privado, a receita cambial foi triplicada, pelo menos, e aplicamos 8,3 bilhões de reais oriundos do orçamento da União, com 16 mil obras contempladas, mais de 4 mil municípios brasileiros beneficiados. Muito obrigado.